A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, do versículo 23 ao 24, que diz: Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhe: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem a Cesareia esta noite, às 9 horas. Providencie montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Nós vamos ver que logo após ali, aquela controvérsia entre fariseus e saduceus, quando Paulo ali foi colocado perante o Sinédrio, nós vamos ver que tudo isso foi acalmado, e os líderes religiosos focaram novamente a atenção em Paulo. Para esses líderes, a política e a posição se tornaram mais importantes do que Deus. Estavam prontos para planejar outros assassinatos, da mesma maneira que fizeram com Jesus. Mas, como sempre, Deus estava no controle. Nós vamos ver que Paulo, eles vão levantar ali uma conspiração. Os judeus, diz a palavra do Senhor, que eles vão se juntar solenemente, e vão dizer ali que não vão comer, não vão beber. Isso era mais de 40 homens que estavam envolvidos nessa conspiração, e dirigindo-se ali aos chefes dos saduceus, ou melhor, dos sacerdotes, e aos líderes judeus, eles vão jurar ali. A palavra diz que juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o façam comparecer diante de vocês, como se fosse examinar com mais exatidão as informações sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Então estavam armando a emboscada para poder matar Paulo antes que ele chegasse ali, e viesse, no Sinédrio, ele viesse se defender, ou eles tirarem alguma informação de Paulo. No versículo 16 diz que, entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, teve conhecimento dessa conspiração e foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando os centuriões, e Paulo vai pedir que ele o levasse, o rapaz, ao comandante, e ele ali vai para ele poder dizer algo, ou aquilo mesmo que ele disse a Paulo. Então, essa é a única referência bíblica, a um membro da família de Paulo. Então, alguns estudiosos acreditam que a família do apóstolo o havia renegado quando ele se tornou cristão. Então, Paulo escreveu a respeito do sofrimento de padecer tudo por Cristo, em Filipenses 3:8. Seu sobrinho podia vê-lo, embora Paulo estivesse em prisão preventiva, porque era permitido aos prisioneiros de Roma receber visitas de parentes e amigos que podiam levar-lhe alimentos e outras coisas de que necessitasse. Então, esse menino, esse rapaz, ele vai estar ali, e vai estar levando para Paulo e levando ali para essa informação para o centurião, para Paulo como prisioneiro, vai estar sendo alcançado, vai estar tendo um livramento, e Deus usando, até mesmo uma criança. Se nós formos ver, é fácil nos esquecermos, das crianças, presumindo que elas não têm idade suficiente para fazer muitos pelo Senhor, muito pela obra do Senhor. Mas esse menino, ele teve um papel importante na proteção da vida de Paulo. Então Deus pode usar
qualquer pessoa de qualquer idade, desde que ela esteja disposta a entregar-se a Ele. Jesus deixou claro que as crianças são importantes. Dê a elas a mesma importância que Deus dá. Então não tem idade. Deus ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele usou esse menino. Assim, Ele levou ao comandante. Então o centurião ele disse: Paulo, o prisioneiro, chama-me e pediu que eu te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo a dizer. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejam pedir-te que apresente Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais precisas a respeito dele. Não te deixes convencer. Por mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Juraram solenemente que não comer nem beber enquanto não matasse. Estão preparando agora, esperando que prometas atender ao pedido dele. Então o comandante ali, ele pede àquele rapaz e recomenda a ele que ele não dissesse a ninguém o que ele tinha contado ali, naquele momento. E Paulo, naquele momento, nós vamos ver que aquele homem, ele tomou uma decisão. Ele chama 2 dos seus centuriões e vai dar uma ordem a eles: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de ir a Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem em segurança ao governador Félix. Nós vamos ver que Deus ele pode movimentar um exército. Ele pode movimentar um exército para que eles venham trabalhar ao nosso favor. Deus pode mexer, como foi aqui. Ele chama esses homens, 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de ir à noite ali, pegar Paulo e levar Paulo para um outro lugar, para que assim eles não viessem ceifar a vida de Paulo. Nós precisamos crer a cada dia que Deus trabalha de maneira surpreendente, inusitada. Existem muitos meios pelos quais Deus poderia levar Paulo para Cesareia, mas ele escolheu usar o exército romano para entregar a seus inimigos. Os meios de Deus não são limitados como os nossos. Não limite a Deus pedindo que ele responda como você quer. Quando Deus intervir, as coisas fluirão muito melhor do que você possa imaginar. Então, você de repente está precisando da intervenção divina e não sabe como, e não sabe nem da onde vai vir essa resolução desse problema. Mas Deus ele sabe. Nosso Deus ele tem todo o poder para poder estar entrando com providência. Ele pode mover céu e mover terra, mover o mar, para que a tua vitória, para que esse problema seja resolvido. Não importa qual seja o tamanho, nós não podemos limitar Deus. Não podemos limitar Deus achando que ele não tem o poder e não pode entrar com providência. Seja qual for a causa, creia no Senhor. O Senhor usou ali um menino para poder levar a informação até aquele comandante. E Paulo ali foi livre daquele laço de morte, ele foi cortado. Então creia que tudo que o inimigo possa estar tentando contra a tua vida não tem poder, à medida que você tem Jesus na sua vida, que você tem o Senhor como seu Salvador. Quando você tem a certeza de que o Senhor é o teu provedor, que Ele é o guarda, que Ele te mantém em segurança em todos os lugares, em qualquer situação. Então, o comandante ele vai escrever uma carta ao governador Félix, e assim informando tudo o que estava acontecendo. E Paulo, quando chega ali, ele vai aguardar, ele vai ficar ali aguardando o momento de ser ouvido, e a palavra diz que ouvir-te-ei quando também
a que vierem os teus acusadores. Então, aqueles que estavam acusando a Paulo iriam chegar, e ali sim Félix iria ouvir. Né? E ali ele ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio, né? No palácio de Herodes. Então, que você creia nesse dia, que da mesma forma que Paulo ele teve um livramento de morte, quando tramaram contra ele, conspiraram contra ele, Paulo foi guardado pelo Senhor. O Senhor ele tem todo o poder de dar ordem aos seus anjos para nos proteger, para nos guardar de todo mal. 1.000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Fique na sombra do Onipotente. Caminhe com o Senhor. Entregue a tua vida a Ele. Confia no Senhor e tenha certeza que Ele te livra. Não tem nenhum justo que seja desamparado. Não tem nenhum justo que mendigue o pão. Tenha certeza disso. Entregue teu caminho ao Senhor e confie nele. E tudo mais Ele fará. Que Deus te abençoe nesse dia.